O total de brasileiros e brasileiras que morreram por complicações da doença é de 294.042. E o número de infectados pelo coronavírus chega a quase 12 milhões. O Brasil ocupa o segundo lugar no número total de mortes e contaminados, apenas atrás dos Estados Unidos. No mundo todo, são mais de 122 milhões de casos e 2 milhões e 700 mil mortes por Covid-19. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, João Vitor dos Santos. E a crise de falta de leitos hospitalares em todo o país, diante da piora dos indicadores da Covid, se agrava devido a um novo obstáculo, a escassez de medicamentos básicos. A semana começa em alerta na rede hospitalar particular. O estoque de medicamentos essenciais para tratar pacientes de Covid-19 está no limite e pode durar até 5 dias, em média, em muitos hospitais. O diretor executivo da Associação Nacional de Hospitais Privados, Marco Aurélio Ferreira, disse que a rede precisa de pelo menos 15 dias para regularizar o estoque. A gente acredita que por mais rápido que a gente consiga trazer esse medicamento para o Brasil, trabalhando a partir de segunda-feira, que nós teremos a quantidade dos hospitais que será necessário, nós levaremos 2 semanas, porque a gente trabalha dentro de uma programação de compras de insumos. E o que nós fomos avisados pela indústria na última quinta-feira é que ela não entregaria mais os nossos pedidos da próxima semana. Marco Aurélio explicou que a requisição administrativa feita pelo governo federal exigiu exclusividade da produção nacional com foco no atendimento público e isso afetou a cadeia de compra de suprimentos da rede particular. Nós precisamos de uma estratégia que cuide do SUS, mas que também diga, olha, para a saúde suplementar nós venderemos os medicamentos dessa forma ou entregaremos, autorizaremos a entrega dos pedidos que estavam em curso, porque a saúde brasileira é uma só. O cidadão que está ali, ele é um cidadão brasileiro, seja ele da saúde suplementar, seja ele do SUS. O nosso problema nos hospitais privados hoje é falta de medicamento. São sedativos necessários para você entubar o paciente. Então, ou o governo tem uma estratégia rápida de distribuição desses medicamentos também para o setor privado, ou a gente vai ver uma grande dificuldade. Quando eu falo no setor privado, eu estou falando de 50 milhões de brasileiros que têm seu plano de saúde. A falta do kit de intubação afeta os hospitais filantrópicos, que atendem dos pacientes do SUS. Diante da crise, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reagiu e na sexta-feira à noite flexibilizou normas para compras com a simplificação de registro dos medicamentos, agilidade para distribuir injetáveis e autorizou a importação temporária de medicamentos não regularizados. A Anvisa também autorizou o uso de cilindro industrial para armazenar o oxigênio medicinal, outro item que está sob forte risco de escassez nos hospitais. Segundo a White Martins, nas 2 primeiras semanas de março, o consumo de oxigênio líquido medicinal cresceu 56% no país, em comparação com dezembro. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela. A serviço da população. O Marizal Notícias. O Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão do funcionamento de academias de ginásticas, boxes de crossfit, estúdios de pilates e similares no Rio Grande do Norte, enquanto perdurar o decreto número 30.419 de 2021, que prevê maior rigor no combate ao avanço da pandemia da Covid-19. A decisão é do presidente do STF, o ministro Luiz Fux, e foi assinada na noite deste último sábado, dia 20. Defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do mandato de segurança em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, de modo a restabelecer a plena eficácia do decreto estadual expedido pela governadora do estado do Rio Grande do Norte, até ulterior decisão nestes autos, diz trecho da decisão do ministro Fux. De acordo com o decreto, as atividades que não foram consideradas essenciais só poderão funcionar por meio de atendimento não presenciais, como teleatendimento, atendimento virtual e delivery. Os templos religiosos ainda poderão abrir para atendimento e orações individuais.
além da transmissão dos cultos de forma online. No caso da suspensão das aulas, só é permitida a aula presencial para treinamento de profissionais de saúde e aulas práticas e laboratoriais destinadas aos concluintes do ensino superior. É notícia no estado. Você sabe aqui. Olha, e a oposição no Congresso Nacional vai tentar mudar a medida provisória do auxílio para aumentar o valor para R$ 600. O auxílio menor em um momento de epicentro da crise é alvo de críticas, inclusive de parlamentares da base. Começa a tramitar no Congresso nesta semana a medida provisória que institui o novo auxílio emergencial. Por ser uma MP, a proposta já está valendo e o Legislativo tem até 120 dias para votá-la. Desde a aprovação da PEC, que permitiu a volta do auxílio, a oposição já se mostrava insatisfeita com o valor. Agora, vários parlamentares querem subir o valor, que estará na média de R$ 250 para R$ 600, como pretende o petista Odair Cunha. É garantir que a pessoa tenha acesso à alimentação na quantidade, na qualidade, na regularidade necessária para a sua sobrevivência. Esses R$250, eles são insuficientes para garantir àqueles e aquelas que não têm renda alguma. O auxílio menor, em um momento de epicentro da crise, é alvo de críticas, inclusive de parlamentares da base aliada do governo. No entanto, muitos apontam para a situação fiscal do país para mostrar que o governo não consegue dar um aporte de recursos maior do que o anunciado. É o que diz o deputado Luiz Miranda, do DEM. Eu queria dar os 600, mas chega num momento em que a discussão é a impossibilidade de dar nada ou vamos dar pelo menos um pouquinho, fazer mais um esforço, sangrar mais um pouquinho o país. São mais 44 bilhões que irão sair exatamente dos impostos dessas pessoas. Nesta semana, outra discussão será sobre as medidas como lockdown e toque de recolher adotadas por governadores em vários estados. No fim da semana passada, o presidente começou uma batalha judicial contra essas medidas e subiu ainda mais o tom das críticas aos governadores. Jair Bolsonaro, o presidente do STF e os presidentes da Câmara e do Senado deverão se reunir para tratar do tema. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Agora são 11h11. Repita. 11h11. Olha, de acordo com o boletim publicado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2020, mais de 3 milhões de pessoas registraram queixas nos PROCONs e nas plataformas online de defesa do consumidor. Telecomunicações e turismo estão entre os campeões de reclamações. O Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou no Dia Mundial do Consumidor dados de reclamações de consumo do ano de 2020 em todo o país. O relatório Consumidor em Números traz o panorama dos setores com maiores demandas e os assuntos mais reclamados. As plataformas geridas pelo governo federal registraram mais de 3 milhões de reclamações, conforme o boletim. A publicação anual reúne os dados cadastrados do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o SINDEC, utilizado por PROCONs de todo o país e da plataforma online consumidor.gov.br, como explica a secretária nacional do Consumidor, Juliana Domingues. É com base nesses dados e informações que nós identificamos os produtos e serviços mais reclamados e que precisam de políticas públicas do governo federal. Então nós estamos aqui trabalhando para garantir aos consumidores brasileiros que ele tenha bons produtos, bons serviços, concorrência nesses mercados e ofertas para que ele possa exercer plenamente seu direito do consumidor. Os números mostram uma mudança significativa no comportamento do consumidor. Nas duas plataformas, reclamações nas áreas de turismo, energia elétrica e comércio eletrônico foram as demandas mais recebidas e atendidas. O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Pedro Queiroz, destacou a importância dos dados para orientar na construção de políticas públicas específicas às relações de consumo. O que nós temos observado em relação ao ano que passou, 2020, é que alguns assuntos estiveram mais presentes nas reclamações justamente em virtude da pandemia. Então, por exemplo, turismo, viagens,
temas relacionados a consignados, cartões de créditos. Cerca de 78% das demandas registradas, tanto no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, quanto na plataforma consumidor.gov.br, foram solucionadas. De Brasília, Alain Barbosa. Olha, pelo menos 43 pessoas morreram à espera de um leito de UTI no Rio Grande do Norte nos últimos 7 dias. Somente no dia 16 de março foram registradas 14 mortes de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19, à espera de um leito de UTI. No dia 18 foram outras 12 mortes. Os dados estão no Regula RN, a plataforma que monitora em tempo real as internações e a rede de assistência para a Covid em todo o estado. Nesta segunda, dia 22, a ocupação de leitos críticos no Rio Grande do Norte chegou a 97%. Na região Seridó, a ocupação é 100% na rede pública. A fila no estado, segundo o Regula RN, tinha 125 pacientes no aguardo para 11 leitos críticos disponíveis. O portal Regula RN mostra ainda que dos 25 hospitais públicos que têm UTIs Covid, 22 estão com 100% de ocupação. Apenas o Hospital Maria Alice Fernandes, que é pediátrico, está com ocupação abaixo dos 90%. O que é notícia no Rio Grande do Norte, você sabe aqui. Você sabe aqui. O Ministério da Saúde começa a distribuição de mais de 5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Dessas, 1 milhão de doses correspondem à primeira remessa de vacinas da AstraZeneca Oxford, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Outras 3,9 milhões são referentes a mais um lote da vacina produzida pelo Instituto Butantan. O fim de semana foi marcado por mais distribuição de vacinas por parte do Ministério da Saúde. Mais de 5 milhões de doses começaram a ser distribuídas. Do total, mais de 1.051.000 doses da primeira remessa de vacinas da AstraZeneca Oxford, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. Outras 3,9 milhões são referentes a mais um lote da vacina produzida pelo Instituto Butantan. A distribuição ocorre de forma proporcional e igualitária a todos os estados e Distrito Federal. Conforme o 7º informe técnico da Secretaria de Vigilância em Saúde, a nova remessa de vacinas do Butantan vai atender aos profissionais de saúde e idosos de 70 a 74 anos. Já os imunizantes da AstraZeneca contemplarão comunidades ribeirinhas e quilombolas. A expectativa é que essa distribuição contemple 100% dos moradores de comunidades ribeirinhas e 63% da população em comunidades quilombolas em todo o país. Ainda segundo o informe, nesta etapa de distribuição, as doses da Coronavac deverão ser usadas pelos estados como primeira dose na sua totalidade. A recomendação é devido à garantia de estabilidade de entregas semanais das remessas de vacinas com produção nacional e matéria-prima importada. De acordo com o Ministério da Saúde, essa estratégia vai possibilitar a aceleração da vacinação dos grupos prioritários no Brasil e redução dos casos graves de Covid-19. O Ministério da Saúde já coordenou 9 pautas de distribuição de vacinas desde o dia 18 de janeiro, início da campanha de vacinação contra a Covid-19. Até o momento, foram enviadas a todas as unidades federativas mais de 25 milhões de doses de imunizantes. Mais de 13 milhões já foram aplicadas em grupos prioritários. A previsão para março é que sejam entregues um total de 30 milhões de doses, sendo Coronavac, vacina da AstraZeneca Oxford e do consórcio COVAX Facility. De Brasília, Janaína Oliveira.
Agora são 11 horas e 19 minutos. Repita. 11 e 19. E a ficha do brasileiro está caindo. E pelo jeito o negacionismo vai entrando em descrédito depois de tantas mortes. Nova pesquisa Datafolha revela que aumentou o número de pessoas que querem ser vacinadas no Brasil. E, por outro lado, várias daquelas que se recusavam a receber a vacina agora admitem a possibilidade. 84% dos brasileiros querem receber a vacina contra a Covid-19. É o que aponta a pesquisa Datafolha. Esse é o maior percentual alcançado nos últimos 3 meses e ocorre em meio ao colapso da saúde em vários estados do país. O crescimento já vinha sendo registrado desde dezembro, com o discurso negacionista sendo deixado de lado. No final de 2020, 73% dos brasileiros diziam que tinham interesse em receber a imunização. Em janeiro, o percentual passou para 79%. Mesmo com o crescimento gradual nos últimos meses, o atual patamar ainda é menor do que o de agosto, quando 89% afirmavam que queriam ser vacinados. Os homens são os mais resistentes com o imunizante. 82% dizem que vão se vacinar e 11% não. Já entre as mulheres, 86% delas dizem que sim e 7% afirmam que não vão se imunizar. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Todos os dias, a informação na sua casa, pela FM Fraternidade 104,9. O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid no Brasil chegou neste domingo a 11.805.991, o equivalente a 5,58% da população total. Nas últimas 24 horas, 84.634 pessoas receberam a vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto à Secretaria de 26 estados e Distrito Federal. Do total de vacinados, 4.160.000 receberam a segunda dose, o que representa 1,96% da população com a vacinação completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 19.984 pessoas receberam essa dose de reforço. Em termos proporcionais, o Amazonas é o estado que mais vacinou sua população até aqui. 9,17% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Pará, onde 3,29% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo, 3,4 milhões, seguido por Minas, 996 mil, e Bahia, 922 mil vacinados. Vamos seguindo com a informação, agora são 11 horas e 22 minutos. Repita. 11 e 22. A primeira remessa de vacinas do consórcio global COVAX Facility chegou ao Brasil, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, por volta das 17h30 deste domingo, ontem, dia 21. O Ministério da Saúde afirmou ainda que mais 1,9 milhão de doses devem chegar até o final de março. O Brasil recebeu neste domingo o primeiro carregamento de doses da vacina de Oxford AstraZeneca, da iniciativa do consórcio global COVAX Facility. O avião com 1.022.400 doses chegou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no início da noite. A entrega foi feita pelo Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana de Saúde. Os ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a representante da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, Socorro Gross, receberam os imunizantes. De acordo com o Ministério da Saúde, o primeiro lote de vacinas da COVAX Facility será distribuído aos estados e Distrito Federal de forma proporcional e igualitária já nos próximos dias. A distribuição será feita de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Conforme o cronograma da saúde, até o final de março será entregue mais 1,9 milhão de doses do mesmo fabricante. Até maio, mais 9,1 milhões de doses da AstraZeneca Oxford
devem chegar ao país. O cronograma está sujeito a alterações. Ressalta-se que o contrato firmado pelo governo federal junto à COVAX prevê a entrega de 42,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 ao país até o fim de 2021. De Brasília, Janeiro. Agora são 11 horas e 24 minutos. Repita. 11 horas e 24 minutos. Muito obrigado a todos vocês que estão na audiência nos acompanhando. Vamos mandar um abraço, né, a cada um de vocês que sempre registra sua participação através do nosso WhatsApp 99990-4646. Continue participando. Muito obrigado a cada um de vocês que sempre manda suas mensagens. Um abraço para a dona Josefa, também a Raícia, lá no bairro Mutirão. Um abraço a todos vocês que sempre nos acompanham. Um abraço também para Da Paz Pereira, na escuta como sempre, lá na Bonifácio. Valeu, Da Paz, muito obrigado. Quem mais participa é a amiga Lindalva. Alô, Lindalva e seu Tião, lá no bairro Coab, sempre nos acompanhando. Um abraço. Outra mensagem, bom dia, Léo Bosco, com a graça de Deus estamos na escuta. Nós ficamos muito tristes quando não dá certo assistir ao jornal. Mas um abraço aí de Adelson Galdino e Joana Dark, né? Fiquem com o Divino Pai Eterno. Muito obrigado, casal aí especial que sempre está na audiência nos acompanhando. Um abraço para vocês. Bom dia, meus amigos. Léo Silva, meu compadre Bosco. Meu Deus do céu, quando é que tudo isso vai passar, né? A pandemia, vacina, falta oxigênio, chega a vacina, chega o oxigênio e morrendo inúmeras pessoas. E não chega a cura, né? Jesus já me dá muita dor de cabeça e eu não consigo entender mais nada. É a amiga Noêmia aí, preocupada também com essa situação de pandemia que nós vivenciamos, que só se complica, né? Um abraço aí, valeu a todos vocês, continuem participando no 99990-4646. Valeu mesmo. Vamos lá, Bosco. Vamos aqui mandar um alô aqui para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo Face, o Dário, né, o Dário Másio, valeu. A Joana Dark, Júnior Costa, então todos vocês, valeu, muito obrigado, meus amigos. E também mandando para a Fátima Oliveira, o Galego, a Fátima Dias e o Bastião, valeu, muito obrigado a vocês aí pela audiência. Graça Muniz, aí o amigo, irmão do Terço, o Manuel do ônibus, então valeu a todos vocês. O Antônio das Motos, o Paulo Dias, o seu Pedro Faustino, Dedé Leite, Antônio Leite, a esposa Ivete, Paulo, que agora é Paulo Transporte, e a esposa Helena, todos vocês, muito obrigado. Então, valeu, e todos vocês que estão nos acompanhando também, aí, meus compadres e comadres e afilhados aqui, que valeu, muito obrigado. E também para o Plínio Tunes, que está escutando a gente, o Dedinho Eletricista, né? E o Luciano Iluminações, o Zé Bola, Luiz Caroba, o mestre professor Luiz Caroba, que eu também está sempre nos acompanhando, a turma lá do posto do gasolina do Pai e Filho, né, o Naldinho, o Neguinho, então enfim, todos vocês trabalham, valeu, muito obrigado pela audiência. E na zona rural, vamos mandar aí para toda a turma da zona rural, né, o Cachoeira 2, lá tem um amigo, o Chiquitinho e família, tem a turma lá do Sítio Chapéu, Cacimba do Sítio, Veneza, né? O Chico de Miguel e a esposa Francisca, valeu, obrigado pela audiência, como também Salva Vida e toda essa região, vocês, muito obrigado. Do Rosário, a Dorinha Cardoso, no Vaz do Grosso, Ribeiro Eliane, né? A turma aí da Água Branca, né? O Comadre Maria, o Maico, Marina, enfim, todos vocês adoram. Todos vocês que moram aí, valeu, muito obrigado pela audiência. Como também vocês que residem na cidade vizinha, como Olho do Borges, Rafael Godeira, Mina Afonso, Lucrécia, muito obrigado também a vocês pela audiência. Continue sempre sintonizado. E você que está em qualquer lugar do Brasil acompanhando pelo nosso aplicativo no celular, né, o FM Fraternidade, como também pelo nosso site fmfraternidade.com.br e também por outras plataformas. Então valeu, muito obrigado. E lembrando que essa edição do jornal logo mais estará também no nosso canal do YouTube, o FM Fraternidade do Marizal. Você aproveita, vá lá, pode escutar ou indicar alguém para fazer a inscrição, tá? Valeu. E vamos lá, Léo. Ok, então vamos pro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Nossa
Farma, a farmácia que é minha, sua, que é nossa. A nossa farma tem o melhor preço e o melhor atendimento. E é também a sua farmácia de confiança. Temos uma equipe qualificada e segura do que está fazendo a você, cliente e amigo. Só ficamos satisfeitos se o cliente estiver satisfeito, porque o cliente é nosso maior patrimônio. Nossa farma é sua. Uma escola de educação infantil e ensino fundamental para o seu filho. Não precisa ir muito longe. A Escola Germano Sobrinho está pertinho de você, oferecendo uma educação de excelente qualidade, com professores experientes e especializados, material didático, dinâmico e arrojados, além de ótimas instalações e um tratamento humanizado. Mais informações, ligue 99977-2039 ou acesse nossas redes sociais. Escola Germano Sobrinho, mais de 30 anos de tradição e excelente qualidade. Neste momento de pandemia, sua saúde é prioridade. O Infinity Card garante para você consultas por apenas R$50 com direito a retorno. Faça seu cartão pelo fone Zap 3315-6900. Infinity Card é mais vantagens para você. A Prefeitura Municipal de Umarizal, através da Secretaria Municipal de Educação, informa a todos os pais ou responsáveis pelos alunos da Rede Municipal de Ensino que as matrículas já estão sendo realizadas nas escolas e creches que se estenderão até o dia 26 de março do corrente ano. Procure a escola mais próxima no horário das 7h30 às 11h30 e matricule seu filho, pois fora da escola não pode. Pra você, dona de casa que quer economizar, pode vir pro melhor lugar. No Mercadinho Miragem tem preço baixo, ofertas, vem logo aproveitar. A gente pira, é tanta promoção. Mercadinho Miragem, a melhor opção. A gente pira, é tanta promoção. Tá fácil de comprar, vem pro Mercadinho Miragem. Mercadinho Miragem, você já se acostumou com ele. Chegou em sua cidade a empresa de ar-condicionado Refrigeração Nunes. Liga agora 99704-9689 e participe do serviço premiado. São 5 brindes de manutenção e um ar-condicionado zerinho. Gostou? Serviço premiado só na Refrigeração Nunes. Ligue e agende o seu serviço 99704-9689 e participe. Refrigeração Nunes, atendendo Marizal e região. A doutora Nathalie Rafaeli, pós-graduada em fisioterapia cardiorrespiratória, traz para o Marizal um novo conceito em fisioterapia, atendimento personalizado para cada paciente, com qualidade e um carinho especial de quem ama o que faz. Entre em contato para agendar o seu horário pelo telefone 99911-9576. Doutora Nathalie Rafaeli. Segundo aniversário do nosso atacarejo. A cada R$70 em compras, ganhe um cupom para concorrer a uma picape Fiat Toro recheada de produtos, 6 motos, 2 kits mercadorias no valor de R$2.000, 2 vale compras no valor de R$1.500, 8 vale compras no valor de R$1.000 e 8 vale compras no valor de R$500. O nosso atacarejo é pra você. Olha, você que tem interesse de comprar terrenos ou casa em Umarizal, se ligue nesse aviso. 6 terrenos à venda na Avenida 27 de Novembro e 2 terrenos na Rua Pedro Abílio. Todos os terrenos com escrituras. Também à venda uma casa na Rua Almirante Souto Maior, de esquina, por trás da Capela de São José. Mais detalhes sobre a casa e os terrenos? Ligue 99986-7793 e fale com Neta. Terrenos e casa à venda em Umarizal com ótimos preços. FM Fraternidade, a paixão de Umarizal. O nosso som vai mais longe para ficar pertinho de você. Umarizal Notícias. Já estamos de volta, agora são 11h33. Repita. 11h33. Vamos seguindo com as informações para você que sintoniza na 104,9.
Olha, apesar das recomendações de higiene feitas pelos órgãos de saúde desde o início da pandemia, relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Trata Brasil aponta que 21,7 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto nas 100 maiores cidades do país e 5,5 milhões à água potável. De acordo com o ranking do saneamento, o Brasil não trata metade do esgoto que gera. 5 milhões e 500 mil brasileiros não têm água tratada e quase 22 milhões não têm coleta de esgoto nas 100 maiores cidades brasileiras. Isso é o que aponta o novo ranking do saneamento, publicado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a Gol Associados para celebrar o Dia Mundial da Água em 22 de março. O ranking é feito com base nas 100 maiores cidades do Brasil e com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2019. A publicação anual, que avalia os indicadores de acesso à água potável, coleta e tratamento dos esgotos, coloca nas 6 primeiras colocações as cidades de Santos, Franca e Limeira, no estado de São Paulo, Maringá e Cascavel, no Paraná, e Uberlândia, em Minas Gerais. Entre as piores cidades estão Macapá, no Amapá, Porto Velho, em Rondônia, São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e Ananindeua, Belém e Santarém, no Pará. Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil, comenta alguns resultados do estudo. Os números nacionais, o avanço tem sido pequeno. Nós continuamos aí na casa dos 47, 48% dos brasileiros sem coleta de esgoto, isso equivale a 100 milhões de brasileiros, e o índice de atendimento em água tratada, ele está estagnado já há 10 anos. Então, continua na casa dos 17% dos brasileiros, ou seja, mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Em junho de 2020, foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente, com 11 vetos, o novo marco legal do saneamento. Edson Carlos comenta as principais expectativas geradas com essa legislação. Esse novo marco legal, ele traz uma meta clara de 99% das pessoas terem água até 2033 e 90% terem coleta e tratamento de esgoto, uma meta que não existia na lei anterior. Então essa meta, ela obriga todos os municípios a correrem para poder resolver os seus problemas, e principalmente as empresas de água e esgoto terão até o ano que vem que comprovar se elas conseguem ou não levar os seus municípios até essas metas, e se elas não conseguirem, elas têm que sair para uma outra empresa entrar na cidade para poder tocar o serviço. Essa é a grande mudança desse novo marco legal. O ranking do saneamento está disponível para consulta no site tratabrasil.org.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Regis Salvarani. Todos os dias, a informação na sua casa pela FM Fraternidade 104,9. Os trabalhadores informais poderão consultar a partir de 1º de abril se receberão a nova rodada do auxílio emergencial. É o que informou a Dataprévia, a empresa estatal responsável por processar os pedidos. As consultas poderão ser feitas no site Consulta Auxílio. Bastará o beneficiário digitar nome completo, cadastro de pessoas físicas, no caso CPF, nome da mãe e data de nascimento. Na recriação do benefício, o governo não reabriu os pedidos de auxílio emergencial. Foi aproveitada a base de dados do ano passado e a atualização do cadastro no aplicativo Caixa Tem, que começou a ser feita no último domingo, dia 14, e segue até o dia 31. A Dataprévia apenas informará se o trabalhador informal que recebeu o auxílio em 2020 se enquadra nos novos critérios para continuar a ganhar o benefício neste ano. Os participantes do Bolsa Família e os inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, não precisarão fazer a consulta. Eles receberão a nova rodada do auxílio emergencial automaticamente, desde que se encaixem nas exigências definidas pelo governo. Para o Bolsa Família, será pago o benefício de maior valor, o programa social ou o auxílio emergencial. Neste ano, as regras para o auxílio emergencial ficaram mais rígidas. O auxílio será pago em 4 parcelas a famílias com renda per capita por pessoa de até meio salário mínimo, R$ 550, e renda mensal total de até 3 salários mínimos, R$ 3.300. Os benefícios terão 3 valores: 150 para pessoas que moram sozinha, 250 para pessoas geridas para famílias geridas por homens ou casais, e R$ 375 para famílias geridas por mães solteiras.
Marizal sintoniza no Marizal Notícias. E um estudo realizado pela Central Única dos Trabalhadores avalia os impactos da Lava Jato na economia e no desemprego. Obras paralisadas, corte de investimentos e demissões são alguns dos efeitos colaterais da Operação Lava Jato, que investiga um esquema bilionário de desvio e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, fez um estudo inédito que aponta os impactos econômicos e para o mercado de trabalho causados pela Operação Lava Jato. O levantamento foi elaborado durante um ano pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. De acordo com ele, a Operação de Combate à Corrupção, atuante no Brasil entre 2014 e fevereiro de 2021, fez a economia brasileira perder mais de 172 bilhões de reais em investimentos e extinguiu 4.400.000 empregos. Os dados foram apresentados em reunião virtual nesta terça-feira pelo diretor técnico do DIEESE, Fausto Júnior. A Lava Jato, então, ela vai custar ao Brasil, entre esses períodos de 2014 e 2017, 4,4 milhões de empregos. E ela vai reduzir o nosso PIB em alguma coisa próximo a 3,6%, ou seja, mais de 3,5% do nosso PIB deixou de acontecer, ou seja, o Brasil deixou de gerar essa riqueza em função da Petrobras e da não realização dos investimentos. Ainda de acordo com o estudo, o Estado brasileiro deixou de arrecadar mais de 47 bilhões de reais e de gerar 86 bilhões de reais em salários de trabalhadores. Para o presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, a mancha no nome das empresas investigadas afastou potenciais investidores. Nós da CUT, do conjunto do movimento sindical, tinha alertado de que a maneira com que a Lava Jato fazia a apuração de denúncias de corrupção, a maneira espetaculosa com que ela fazia, expunha sobremaneira a marca das empresas e colocava em risco o futuro das empresas, dos empregos, poderiam quebrar as empresas. Quem tem que ser investigado são as pessoas, mas as empresas e os empregos têm que ser preservados. O presidente da CUT também afirmou que não há ninguém mais interessado em combater a corrupção que a classe trabalhadora, mas que irregularidades no processo devem ser investigadas. Agora, os dados coletados serão divulgados para os partidos brasileiros, para os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, para os ministros do Supremo Tribunal Federal e para os trabalhadores de todo o país. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Jornalismo 104. São 11 horas e 42 minutos. Repita. 11 horas e 42 minutos. A desconfiança dos europeus na vacina de Oxford. Essas e outras notícias pelo mundo, agora no nosso Giro Internacional. Rádio França Internacional. Daniela Franco. Paris, 22 de março de 2021. Essas são as principais notícias desta segunda-feira. Uma pesquisa do Instituto YouGov, divulgada hoje, mostra que aumentou a desconfiança dos europeus na vacina da AstraZeneca Oxford contra a Covid-19 após registros de efeitos colaterais do produto. Na França, 65% das pessoas duvidam da segurança do imunizante. Na Alemanha, são 55%. Na contramão, o Reino Unido é de onde a confiança no produto do laboratório anglo-saxão é maior, 77%. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, a AstraZeneca afirma que após ensaio clínico realizado nos Estados Unidos, sua vacina é 79% eficaz contra a Covid-19 e não aumenta o risco de trombose. O fim de semana foi marcado por protestos em vários países europeus contra as medidas sanitárias. Em Marselha, no sul da França, 6.500 pessoas participaram de um carnaval fora de época, a maioria jovens e sem máscara. O evento foi extremamente criticado por políticos franceses e pelo prefeito de Marselha, Benoît Payan. No total, 9 pessoas foram presas e várias foram multadas por não usarem máscara. Ao tentar dispersar o evento, a polícia entrou em confronto com muitos foliões.
A Rússia anunciou nesta segunda-feira ter fechado um acordo com o grupo farmacêutico indiano Vishal Biotech para produzir na Índia 200 milhões de doses da vacina Sputnik V. A produção dos imunizantes em grande escala, através dessa parceria, está prevista para ocorrer a partir do segundo trimestre deste ano. A vacina russa é atualmente utilizada em 54 países, mas, por enquanto, não foi homologada na Índia. A Bélgica realiza nesta segunda-feira uma homenagem nacional às vítimas dos atentados terroristas de 22 de março de 2016, considerados no país como as piores violências desde a Segunda Guerra Mundial. Há 5 anos, os ataques coordenados no Aeroporto Internacional de Bruxelas, em uma estação de metrô da capital belga, reivindicados pelo Grupo Estado Islâmico, deixaram 32 mortos e 340 feridos. Devido à pandemia, as homenagens serão realizadas em presença de poucas pessoas, entre elas o rei Felipe da Bélgica e o primeiro-ministro belga Alexander De Croo. O sudeste da Austrália foi castigado por mais chuvas intensas nesta segunda-feira, agravando as piores enchentes em 100 anos ao norte de Sydney. As inundações foram registradas no litoral do estado mais populoso do país, New South Wales. Milhares de pessoas foram retiradas de suas casas e mais de 200 escolas foram fechadas. Mais notícias em rfibrasil.com. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. Agora são 11 horas e 45 minutos. Repita. Muito obrigado. 11 horas e 45. Muito obrigado você na audiência nos acompanhando aqui no Jornal UN. E seguindo com as informações, olha, a Petrobras reduziu em 14 centavos o preço por litro, 14 centavos por litro, o preço médio da gasolina em suas refinarias, o que representa uma queda de 4,95%. O reajuste começou a valer no último sábado. O preço médio do combustível ficará em R$ 2,69 por litro. O diesel não sofre alteração, permanecendo em R$ 2,86 por litro. O impacto do reajuste nas refinarias, porém, não repercute de forma imediata no custo da gasolina nos postos de combustível. De acordo com nota divulgada pela estatal, as variações para mais ou para menos estão associadas ao mercado internacional e à taxa de câmbio e têm influência limitada sobre o valor repassado aos consumidores finais. Esta é a primeira redução anunciada em 2021. Desde janeiro, o preço médio da gasolina já havia sofrido 6 aumentos. Com o novo anúncio, o combustível passa a acumular alta de 46,2% desde o início do ano. Já o diesel subiu 41,6%. A sequência de aumentos gerou críticas públicas do presidente Jair Bolsonaro. No mês passado, ele anunciou mudança no comando da Petrobras, indicando general Joaquim Silva e Luna para a presidência. Na terça-feira, dia 16, o Comitê de Pessoas da Petrobras considerou que Luna preenche os requisitos legais para a indicação e o considerou apto para exercer o cargo. O general precisa ainda ser eleito em Assembleia Geral dos Acionistas convocada para o dia 12 de abril. Em seguida, seu nome deve ser aprovado pelo Conselho de Administração da estatal, composto por 11 membros. 7 deles são indicados pela União, que é a acionista majoritária, 3 pelos demais acionistas e 1 pelos empregados. Ficando bem informado no Marizal Notícias. Uso indiscriminado de ivermectina representa risco à saúde. Esse é o assunto do nosso Qualidade de Vida de hoje. Qualidade de vida. O aumento da procura por ivermectina em farmácias do Ceará reacendeu o alerta sobre o uso indiscriminado de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Segundo especialistas, a ivermectina pode gerar uma falsa sensação de segurança, o que prejudica o tratamento adequado do paciente. O uso sem orientação médica ou de um farmacêutico aumenta o risco de reações adversas. Vale lembrar que tais reações podem variar de pessoa para pessoa. Quem faz o alerta é o farmacêutico Tarcísio Palhano,
assessor da presidência do Conselho Federal de Farmácia e presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica. A ivermectina pode desencadear uma série de reações adversas, desde dor abdominal, constipação, náusea, vômito, diarreia, tontura, em alguns casos urticária, perda da força muscular, alguns casos também de prurido, de erupções cutâneas, de urticária, ou seja, uma série de reações que em alguns pacientes podem até ser de natureza leve, mas que em outros pacientes pode ser de natureza grave, porque as reações adversas elas podem variar, mesmo com o uso do mesmo medicamento, haja vista que as pessoas podem responder de maneira diferente ao uso de medicamentos. Pela bula aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ivermectina é indicada para tratar verminoses. Palhano ressalta o lado positivo do medicamento quando usado da forma correta, com acompanhamento adequado e para a indicação para a qual foi registrada no órgão regulador. E a ivermectina é um antiparasitário, é uma substância utilizada no tratamento de estrongiloidíase, de oncocercose, de escabiose, de pediculose, de ascaridíase. Então, a substância que trata os parasitas que agridem ou que se multiplicam dentro do nosso organismo. É uma substância extremamente eficaz para essas indicações. Mas daí até extrapolar essa eficácia para o tratamento da Covid vai uma distância muito grande. O Conselho Federal de Farmácia tem se posicionado desde o início da pandemia quanto ao uso indevido de medicamentos para o tratamento da Covid-19 sem comprovação científica de sua eficácia e segurança. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia, Agência Rádio Web. De Brasília, Denise Coelho. Qualidade de vida. Esporte no ar. Vamos com o esporte para você que sintoniza 104,9, começando pelo giro pelos estaduais. O Vasco e o Botafogo empataram aí no Clássico, no Carioca, e outros resultados pelo país agora. Vasco e Botafogo empataram em 1-1 no Clássico Carioca em São Januário. E o time cruzmaltino segue sem vencer na temporada 2021. E sabendo da pressão por resultados, o técnico Marcelo Cabo pede paciência ao torcedor. Claro que é uma equipe muito jovem, eles estão amadurecendo dentro de uma competição que é a Copa do Brasil e dentro do Campeonato Carioca, né? Mas a gente continua ainda em evolução, precisa ter muita paciência, tranquilidade, principalmente com esses jovens. Né? E precisa que os jogadores mais experientes, que já estão aqui no Vasco, quando tiverem a oportunidade de estar numa situação física, técnica boa, vai acrescentar, como o Léo hoje no segundo tempo, como o Castan, como o Cano. Então passa a acrescentar muito, mas a gente precisa construir uma equipe vencedora, mesmo tendo essas adversidades de início de temporada. Já o Botafogo desperdiçou a chance de matar o jogo e o técnico Marcelo Chamusca diz qual é o sentimento que ficou após o apito final. A gente fica com sentimento de frustração porque nós construímos e jogamos para vencer o tempo todo, tivemos ambição, jogamos no campo do adversário, tivemos oportunidade para isso. Então você acaba saindo um pouco frustrado porque a gente merecia um resultado positivo pelo aquilo que a gente jogou. Teve o maior número de finalizações, jogando na casa do adversário. Então a gente fica um pouco frustrado. O resultado não alterou muito a situação das equipes na tabela de classificação do Campeonato Carioca. O Botafogo ocupa a 5ª posição com 6 pontos e o Vasco é o 11º colocado com apenas 2. O Fluminense também entrou em campo neste fim de semana e venceu o Bangu por 1-0. No Campeonato Mineiro também teve clássico e melhor para o América, que bateu o Cruzeiro por 1-0. Lisca ressaltou o empenho e a dedicação do seu time. Uma grande vitória, mérito total dos jogadores que acreditaram na proposta do treinador, uma mudança estrutural geral do time, troca de funções total em relação àquilo que nós iniciamos o jogo, né? Porque a gente já vem fazendo esse tipo de variação desde o ano passado e os jogadores acreditaram, então o mérito é todo do clube, da comissão técnica, dos jogadores que foram muito fiéis ao que a gente planejou e fomos superiores. Isso eu acho que o jogo deixou bem visível. No Rio Grande do Sul, o Internacional venceu o Novo Hamburgo por 1-0
e assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho. Agência Rádio Web com o giro dos estaduais pelo Brasil, Daniela Esperon. Aí os resultados dos estaduais, temos a Copa do Nordeste, o Bahia virou líder após goleada na competição, também o ABC é líder junto com o Fortaleza aí no grupo B, tá bacana a ação aí do ABC aqui do Rio Grande do Norte, vamos acompanhar. Neste fim de semana foi finalizada a 4ª rodada da Copa do Nordeste e com direito a empate em clássico e goleada. O Bahia foi o grande destaque do fim de semana ao bater o Sport por 4-0. Um resultado elástico que foi muito comemorado pelo técnico tricolor Dado Cavalcante. Eu fiquei satisfeito com o jogo, acho que é inegável, né? Não só pelo placar elástico, mas pela partida segura que a gente fez em todos os momentos, né? O controle foi absoluto, então fizemos gols, criamos e não sofremos tanto defensivamente. No clássico rei, tudo igual. Ceará e Fortaleza não saíram do 0-0, mas na opinião do técnico do Vozão, Guto Ferreira, o Ceará chegou a ser superior em alguns momentos da partida, mas não conseguiu levar os 3 pontos. Um primeiro tempo onde foi disputado cada centímetro do campo, cada bola. Ainda assim nós tivemos uma chance mais real, né, com defesa do goleiro, porque na partida toda nós tivemos 6 oportunidades de chute dentro do gol. Um dos melhores em campo foi o goleiro. Então isso aí mostra, ele fez pelo menos 2 defesas muito difíceis. Então isso aí mostra um jogo bastante difícil, bastante competitivo, né? Mas tivemos no segundo tempo um pouquinho mais de volume e um pouco mais de supremacia dentro da partida, mas não levamos. O CSA venceu fora de casa o Santa Cruz por 2-1. E o técnico do time alagoano, Mozart, comemorou muito essa vitória, já que nas últimas rodadas o resultado positivo estava escapando. Nós fomos bem durante o jogo todo, mas nós tivemos vários momentos bons também contra o 13, o primeiro tempo quase que perfeito contra o CRB, deixamos de ganhar contra o Confiança no último lance, então foi uma vitória merecida de hoje, a gente vem crescendo, que é o mais importante. Estou bem satisfeito com o desempenho da equipe e com o resultado. Outros resultados, Sampaio Correia e Vitória empataram em 1-1. O Altos do Piauí venceu o 4 de julho por 2-0. Salgueiro e Confiança não saíram do 0-0. O ABC venceu fora de casa o 13 da Paraíba por 2-0. E o CRB bateu de virada também o Botafogo da Paraíba pelo placar de 2-1. Rádio e futebol, 2 paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações da Copa do Nordeste, Daniela Esperon. Tá aí as informações do esporte para você. Termina agora o Jornal Marizal Notícias. Outras informações você pode acompanhar o site Marizalense e nas redes sociais da nossa emissora. A apresentação eu, Léo Silva e Bosco Rodrigues. Trabalho técnico e responsabilidade de Emanuel Vitor. Após o intervalo, vocês seguem com a nossa programação. Boa tarde, fique com Deus e até amanhã, se ele permitir. Ótima tarde a todos, até amanhã. Você ouviu o Marizal Notícias.